Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número 15, ou seja, nosso último podcast do ano. É uma satisfação estar com vocês para deixar algumas palavras nesse nosso último podcast. Gostaria de novamente lembrá-los da importância de preencher a lista de frequência. Não esqueçam de fazer isso, ok? No nosso último podcast. Eu gostaria então de compartilhar com vocês hoje, fazer algo diferente. Eu gostaria de pegar algumas citações, escrituras que nós compartilhamos ao longo desse semestre e revisar hoje com vocês. Será um pouco mais curto também o nosso encontro e no final fazer um agradecimento especial. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela, a tela aqui do meu computador com vocês. Só um minutinho. Muito bem. Então, como eu falei, nosso encontro de número 15, nosso último encontro desse semestre, desse ano. Eu gostaria de começar fazendo uma revisão aqui do episódio de número 2 que nós debatemos logo no início desse curso. E eu gostei muito dessa imagem. Essa imagem que nós temos aqui é de uma flor, ela se chama flor de lótus. E por que eu a trouxe hoje aqui? Porque, na verdade, essa flor ela tem um significado, ela significa resiliência, que foi o assunto, né, primordial do nosso curso. E por que eu escolhi, então, trazer esta flor? Porque, de fato, ela tem esse significado de resiliência, e apesar de crescer, né, em águas lamacentas, a beleza desta flor ainda fica intocada e simbolizando a superação de superar as adversidades, né? Simbolizando a superação de adversidades. E isso significa muito para a nossa vida. Acho que é uma analogia muito importante que nós podemos fazer também com a nossa vida, essa flor. Apesar dos desafios que nós passamos na vida, por turbulências, por, entre aspas, águas lamacentas, mesmo assim nós podemos cultivar a nossa beleza, né, permanecendo íntegro, resiliente, mesmo enfrentando os desafios adversos, né? Então, eu gosto muito dessa flor e ela realmente representa, né, o título do nosso curso. Bom, nós também tratamos no episódio de número 2 sobre a definição de resiliência, e eu peguei essa parte que fala sobre resiliência, o que é, né? O manual diz que é a capacidade de se adaptar ou superar desafios emocionais com coragem e fé centralizada em Jesus Cristo. Tá, ok? Então é a força que nós temos, né, para enfrentar os desafios emocionais, os desafios que nós encontramos durante essa jornada da vida. Também falamos muito sobre esse conceito interessante, ajudar a si mesmo e a outras pessoas da melhor maneira possível. Abordamos muito e alguns participantes também tiveram aqui falaram sobre aquela analogia no avião quando se cai ali, ó, se acontece algum problema e cai aquela máscara de por causa da despressurização. Primeiro nós precisamos colocar em nós mesmos e aí sim colocar em outras pessoas, ajudar outras pessoas, simbolizando a importância de nós termos o autocuidado, o amor próprio. Isso é uma coisa que a gente abordou muito aqui. E é claro que não devemos esquecer de ajudar as pessoas no nosso próximo. E um grande exemplo de ajuda ao próximo, temos vários, mas o grande exemplo e perfeito exemplo é o do Salvador, Jesus Cristo. E eu trouxe uma situação uma que eu gosto bastante, né, do Salvador Jesus Cristo, quando ele está na cruz e durante todo aquele período a sua mãe estava ali, né, Maria,
E eu fiquei imaginando, puxa, a situação de Maria, a mãe de Jesus, vendo seu filho sendo crucificado, né, pregado, suas mãos, seus pés, sendo humilhado, deixado nu, despido, né, quase com pouquíssimas roupas ali, mostrando a vulnerabilidade, né, de Cristo, colocando uma espinha, uma coroa de espinho. Então, tudo aquilo ali, imagina, né, uma mãe vendo essa situação, sofrimento do seu filho, puxa, olha, é uma situação que eu não desejaria realmente para ninguém. E Cristo, observando tudo isso, olhou então para Maria e falou, mulher, né, na época era uma forma, né, respeitosa de chamar, né, uma mulher, se referir a uma mulher. E ele falou, mulher, se referindo a Maria, sua mãe, eis o teu filho, apontando então para João, João amado. E depois ele disse a João, o amado, eis a tua mãe. Então eu gosto muito dessa passagem, está lá em João 19, 26 a 27, porque mesmo Cristo sofrendo, tudo que ele estava sofrendo ali na cruz, olhou, né, para sua mãe, percebeu o que ela estava passando, seu sofrimento ao vê-lo sofrer, falou para, olha, para ela aqui, tá o meu discípulo João amado, ele vai cuidar de você. E depois enfatizou isso para João, olha, cuida, né, da minha mãe, eis aí, a tua mãe. Então, naquele momento tão angustiante que o Salvador, mesmo assim, pôde servir, né, o próximo, nesse caso, o próximo, muito próximo dele, que era a sua mãe mortal, Maria. E então foi de fato um grande exemplo, né? Mesmo passando por desafios, Cristo conseguia ajudar as pessoas, sempre estava ajudando as pessoas. E nós podemos seguir seu exemplo também, mesmo passando por situações difíceis, mesmo assim podemos ajudar o próximo, podemos olhar para o próximo, e isso também, de alguma forma, nos ajudará. Nós falamos sobre isso também no nosso curso. E também solicitar mais ajuda quando necessário. Você não vai se tornar menos resiliente se pedir ajuda, né, para outras pessoas, incluindo, muitas vezes, a ajuda profissional. Ah, falamos sobre o conceito de aceitar provações como parte do plano de Deus para nós, e temos esse conceito aqui que eu também extraí do manual, que eu gosto bastante, onde diz como é o Pai de nosso espírito, Deus é perfeito, tem todo o poder e sabe de todas as coisas. Ele ama cada um de nós, e nosso progresso é sua obra e glória. Seu plano é nos ajudar a crescer e mudar até nos tornarmos como Ele. Ele permite que tenhamos provações e, se agirmos com fé, o Senhor nos fortalecerá e nos ajudará a crescer para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Ser emocionalmente resiliente nos ajuda a ser pacientes e a crescer com essas provações, ok? Eu gosto muito desse exemplo aqui. Deixa eu tirar agora aqui a imagem para vocês chegarem melhor. A diferença entre a vítima e o sábio. Aqui na esquerda do nosso vídeo, nós vemos uma pessoa reclamando, né, sobre a respeito dos desafios que está enfrentando, as provações, e muitas das vezes, talvez perguntando por quê, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou passando por tudo isso? Reclamando de um problema, vítima. E no outro lado, né, nós vemos o sábio, e a postura do sábio é o que eu posso aprender, né, com esse desafio, com essa provação que eu estou de fato passando. Então, existe uma diferença entre o sábio e a vítima, né? A vítima, ela reclama, né, dos desafios, e o sábio, ele aprende com os desafios, ok? Interessante, esses dias a minha esposa, ela estava falando que viu, ela gosta muito, né, de ver alguns vídeos de autoajuda e tudo mais, de psicólogos, e ela viu um palestrante falar sobre a palavra, né, reclamar, que é clamar duas vezes.
Então, como a gente precisa tomar cuidado, né, com reclamação, porque de fato, se você analisar, você está produzindo aí duas vezes aí coisa talvez negativa para sua vida. Eu gostava muito também desses ensinamentos em várias conferências do Elder Scott, onde ele ensinou várias vezes que na vida dele ele não perguntava por que ele estava passando por alguns desafios, algumas provações, mas ele perguntava para o Senhor o que ele podia fazer para aprender com aquele desafio, né, com aquela provação. Então eu sei que não é fácil, todos nós, né, temos os nossos desafios, nossas provações. Entretanto, esta abordagem nos ajudará muito, né? Em vez de usar o porquê, reclamar do desafio, usar o que, né? O que nós podemos aprender, né? Procurar ver como uma oportunidade de aprendizado na nossa vida. O elder Orson F. Whitney ensinou: nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos é desperdiçada. Ela ministra a nossa educação ao desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo que sofremos e tudo que suportamos, especialmente quando fazemos com paciência, edifica o caráter, purifica o coração, expande a alma e faz com que nos tornemos mais ternos e caridosos. E é por meio da aflição e de sofrimento, da labuta e da tribulação que conquistamos a formação que viemos buscar. Olha que interessante essa citação, gosto muito dela. Nenhum desafio, nenhuma provação que nós passamos vai ser desperdiçada. E eu acho que essa citação ela tem tudo a ver com o discurso do agora Elder Cossé, né, que foi chamado, que na época era a última conferência geral, era Bispo Cossé, foi chamado agora como novo apóstolo, falou sobre as bênçãos compensatórias. E é isso, né? Quando nós passamos por desafios, enfrentamos e conseguimos superar os desafios e passar por eles também, nós teremos as bênçãos compensatórias. Aqui, o Elder Whitney citou algumas, como sermos mais pacientes, edificar nosso caráter, purificar o coração, nos tornar mais sensíveis, mais empáticos com outras pessoas, caridosos. Então, tem muitas bênçãos compensatórias que nós podemos adquirir ao enfrentar, né, um desafio com coragem. O bispo, quer dizer, bispo não, desculpa, o irmão Bradley R. Wilcox, que servia na época como conselheiro da Presidência Geral dos Rapazes, também ensinou: Deus nos ama como nós somos, mas Ele também nos ama demais para nos deixar dessa forma. Crescer no Senhor é a essência da mortalidade. A mudança é a essência da expiação de Jesus Cristo. Cristo pode não apenas nos ressuscitar, limpar, consolar e curar, mas por meio de tudo isso, ele pode nos transformar para sermos mais semelhantes a ele. Olha que interessante, não? O Senhor, ele nos ama como nós somos, mas ele também nos ama demais para nos deixar dessa forma, da forma como nós estamos hoje. Então, e a maneira pela qual nós realmente nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos mais semelhantes a Jesus Cristo, é através dos desafios, das provações que nós passamos realmente na vida, ok? E, e nós temos todos os recursos também para enfrentar os desafios. Temos o Salvador Jesus Cristo, temos hoje também seus servos, temos nossos parentes, né? Ou seja, então, a oração, as escrituras, muitos recursos para nos ajudar a superar, né, os desafios da vida. Muito bem. Também falamos sobre a importância de expressar gratidão diariamente. E aqui também eu extraí do manual esse texto, eu achei muito interessante, onde diz: durante essas reuniões de grupo, no caso, foi os nossos debates aqui no nosso podcast, um de seus compromissos semanais incluirá anotar pelo menos uma coisa pela qual você é grato todos os dias. Eu espero que você possa ter feito isso. Se não fez, hoje é uma grande oportunidade de começar a realmente agradecer pelo menos uma coisa diariamente.
Expressar a gratidão não significa que você negue ou ignore os sentimentos de dor ou desânimo. Significa que você reconhece as bênçãos que o Pai Celestial concedeu a você. Por exemplo, isso poderia ser quando alguém foi gentil com você, ou quando você apreciou algo que viu, sentiu, o cheiro, ouviu, tocou, ou provou, e assim por diante. Então, quão importante é também esse princípio da gratidão. Agradecer aquilo que temos nos ajuda também a obter aquilo que queremos. Eu gosto muito desta frase. E foi compartilhado também com vocês uma história que eu gosto bastante, a experiência do amigo, né, de Olavo Bilac, onde ele diz o seguinte: certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade, de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pedi então ao amigo poeta para redigir um anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vence encantadora propriedade onde cantam os pássaros, ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Olha então o que o amigo de Olavo Bilac falou. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Olha que interessante. No momento então que ele leu aquele texto que Olavo Bilac havia redigiu, escreveu, ele percebeu a maravilha que ele tinha nas mãos, que aquela propriedade, na verdade, não era o estorvo, mas sim era uma grande bênção. Quais são as maravilhas, né, que você possui, que hoje talvez você pense, né, que talvez te dá muito trabalho, que você reclama até de ter que fazer, de ter que cuidar daquilo, mas que de fato é uma maravilha, né, na sua mão? Acho que talvez você pode nesse momento pensar em várias. Eu já pensei em algumas aqui, né? E meu convite para você é realmente ver isso, né, com os olhos da gratidão, né? Para muitas pessoas talvez seja de ver o evangelho, talvez algum jovem frequentar o instituto, o seminário, até mesmo talvez a família, não é? Mas se nós realmente tivermos os olhos da gratidão, nós vamos perceber que é uma grande maravilha. É algo que nós possuímos. E várias coisas, na verdade. Eu diria, listar, que nós podemos listar várias coisas que são uma grande bênção na nossa vida e não, de fato, um estouro. Ok? Contanto que a gente tenha, de fato, os olhos da gratidão para enxergar isso como uma bênção. O presidente Thomas S. Monson também ensinou: sentir gratidão e não expressá-la é como um embrulhar um presente e não entregá-lo. Né? Quão importante é também expressar a nossa gratidão para as outras pessoas também. Isso é muito importante. Como ele falou, que quando a gente não faz isso, é como você pegou um presente, embrulhou esse presente e não entregou para a pessoa. Não vai adiantar muita coisa. E começando pelas pessoas mais próximas da gente, né? Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos líderes na igreja, ok? Muito bem. Bom, no episódio de número 12, nós falamos sobre prosseguir com fé, a importância de prosseguir com fé, e eu tirei esse texto do manual. Ao se voltar para o Salvador quando enfrentar obstáculos, você pode desenvolver uma perspectiva de progresso em vez. Deixa eu ler novamente aqui que eu acabei deixando na frente. Vamos lá de novo. Ao se voltar para o Salvador quando enfrentar obstáculos,
Você pode desenvolver uma perspectiva de progresso em vez de perfeição. Uma maneira de lidar com os obstáculos é compará-los a uma viagem. Por exemplo, imagine que você está viajando para uma cidade vizinha. No caminho, um pneu fura. Você começa a sua viagem do início para consertar o pneu? Não. Você encontra uma maneira de consertá-lo onde está e continua seu caminho. Da mesma forma, ao enfrentar um obstáculo, talvez você pense que todo o seu progresso foi perdido e que precisa começar tudo de novo. Mas isso não é verdade. Você pode encontrar maneiras de corrigir o problema de onde está e seguir em frente. Além disso, os obstáculos podem até mostrar coisas que precisam ser melhoradas. Olha que interessante. Então, nossa vida é, pode ser comparada com você com uma viagem indo com o seu carro, de repente furou o pneu no meio na metade do caminho. Você não vai voltar do ponto de partida para trocar o pneu, não. De onde você está, você vai trocar o pneu e vai continuar a viagem. Da mesma forma, é com a nossa vida. É quando nós passamos por algum desafio, alguma provação, e nós não vamos perder tudo, toda aquela experiência que a gente adquiriu ao longo da vida. Não, nós vamos do ponto que nós paramos, nós vamos continuar, trocar ali o pneu, entre aspas, ou seja, enfrentar aquele desafio com coragem e então seguir ah, adiante na viagem da vida. Uma maneira que nos ajudará a prosseguir com fé é estabelecer metas. E o elder Emil Russell Ballard ensinou o seguinte a respeito disso: estabeleçam metas de curto prazo e realizáveis. Estabeleçam metas que sejam bem equilibradas, nem muitas, nem poucas, nem muito elevadas, nem muito baixas. Anotem suas metas atingíveis e se empenhem para alcançá-las de acordo com sua importância. Orem por orientação divina para estabelecer suas metas. Olha que conselho fantástico do Elder Ballard. Às vezes também, quando nós estabelecemos metas, nós vamos enfrentar bastante barreiras, obstáculos, e muitas pessoas chamam como etapas, ou seja, vamos enfrentar dificuldades, mas o importante é não desistir. E eu gosto muito dessa citação do presidente Heber J. Grant. Heber J. Grant, ele ensinou: aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas nossa capacidade aumenta. Então, quando nós fazemos alguma meta, nos tira ali da zona de conforto, às vezes nós vamos sentir dificuldades, mas é importante persistir, não desistir, porque ela vai se tornar cada vez, né, aquilo que a gente se propôs a fazer vai se tornar cada vez mais fácil. Não que a dificuldade ali do que a natureza, né, de dificuldade da tarefa mude, mas a sua capacidade realmente de fazer aquilo vai aumentar. Então, olha que interessante, o quão importante mantermos firmes ao traçarmos metas, ao realizarmos nossas metas. Muito bem. Agora, tem uma citação também do presidente Monson, que eu gosto bastante. Ela diz o seguinte: nosso objetivo na vida não é estarmos à frente dos outros. Então, ok? Essa citação, na verdade, ela vai falar sobre o cuidado que nós temos para não nos compararmos com as outras pessoas. Ok? Na vida, ao estabelecer metas e assim por diante. Então, ele nos ensina: nosso objetivo na vida não é estarmos à frente dos outros, mas sim superarmos a nós mesmos. Quebrar nosso próprio recorde, superar nossas marcas, suportar nossas provações de modo mais perfeito do que jamais imagináramos ser capazes de fazer. Ter um desempenho melhor do que jamais tivemos, realizar nosso trabalho com mais vigor do que jamais conseguimos, fazer desenvolver, é, é, fazer e desenvolver maior capacidade do que nunca. Essas são as nossas metas. Olha que importante ensinamento do presidente Monson sobre o cuidado, né, que nós precisamos ter de nos compararmos aí com outras pessoas, né? Então nós precisamos nos comparar conosco mesmos, não
com as outras pessoas. Procurar ali medir nosso progresso, isso é muito importante. Mas nunca se comparar, né, com as outras pessoas. Pode ser muito desafiador e frustrante muitas das vezes. Perfeito. E gostaria então de lembrar também algo que nós compartilhamos aqui, a história, né, desse homem que foi um exemplo de resiliência, um exemplo de superação, de prosseguir com fé. Esse homem chamado Horatio Spafford. Não sei se vocês lembram dele, já falamos sobre ele aqui também no nosso podcast. Então, em 8 de outubro de 1871, um grande incêndio em Chicago devastou a cidade. Horatio era um advogado de sucesso em Chicago que havia investido fortemente no mercado imobiliário. O incêndio destruiu quase todas as suas posses adquiridas com o seu trabalho. Esse homem também era um homem, né, muito religioso, okay? Muito temente a Deus, além de ser um advogado muito renomado. Mas olha o que aconteceu com ele: um grande incêndio que aconteceu na cidade de Chicago, destruiu quase todas as suas posses, né, que ele adquiriu ao longo de muitos anos de trabalho. Bom, mas não aconteceu só isso com ele. Olha o que aconteceu também. 2 anos depois, em 1873, Spafford decidiu que sua família iria passar férias em algum lugar da Europa e escolheu a Inglaterra, sabendo que seu amigo Dwight Moody estaria pregando na região durante aquele outono. A necessidade de cuidar de seus negócios fez levar sua família a viajar primeiro. Sua esposa Anna Turba Larsen e suas 4 filhas, Anne, Margaret, Maggie, Elizabeth, Bessie e Taneta. Em 21 de outubro de 1873, enquanto elas atravessavam o Atlântico, o navio vapor Vila de Havre, o navio foi atingido, né, por uma embarcação de ferro, levando então o navio Vire, né, do Havre a pique, e tirando a vida de 226 pessoas, incluindo todas as suas filhas. Spafford recebeu a fadiga, a, fa, fa, deixa eu só me pedir aqui, a fatídica notícia quando sua esposa, que sobreviveu à tragédia, ao chegar a salva à Inglaterra, enviou o famoso telegrama com a mensagem "Saved Alone", ou seja, salva sozinha, indicando assim que havia sido a única sobrevivente da família. Spafford então viajou à Inglaterra, passando pelo local da morte de suas filhas. De acordo com Bertha Spafford, filha nascida após a tragédia, o famoso hino "It Is Well With My Soul" teve sua letra composta durante esta viagem. Olha que interessante, no momento então que aquele homem perdeu 4 filhas, olha só, já tinha há 2 anos antes perdido quase todas as suas propriedades, suas posses. 2 anos depois, então, aconteceu essa tragédia, perdendo aí 4, né, de suas filhas. E no momento, então, que ele viajou para o local da morte das filhas, ele compôs esse hino tão lindo, né, essa música tão linda se chama It Is Well With My Soul, que em português é nosso hino conhecido como Minha Alma Tem Paz. E é um hino muito lindo, né, muito lindo. Esse hino realmente traz muita paz, né, quando nós cantamos este hino. E a sua letra é muito linda também em português. Ele ensina: se a paz como um rio meu rumo encontrar, se angústia tormentas me traz, contigo aprendi a meu fardo aceitar, tudo bem, minha alma tem paz. Em meio ao perigo e constante aflição, sublime esperança rompeu. Jesus contemplou minha vã condição, e seu sangue ele por mim verteu. Que doce alegria eu sinto ao pensar que Cristo meus erros desfaz. Pregado se encontra na cruz que o ergueu. Glória a Deus, sinto paz. Senhor, traz depressa o dia final. O céu se abrirá logo mais. A som da trombeta Jesus descerá, e assim minha alma
tem paz. E o refrão então nos ensina: tudo bem, sinto paz, tudo bem, minha alma tem paz. Então esse hino lindo foi escrito, né, por esse sua letra original, o Horácio Spafford, que passou por um grande desafio, mas teve a inspiração e de compor, né, uma letra tão linda de um hino que nos ajuda muitas pessoas, né, por todo o mundo hoje. Muito bem, então chegamos ao fim, como eu falei, hoje seria um pouco mais curto o nosso encontro, e eu gostaria então de fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles, então, a todos os nossos participantes aqui do nosso podcast, do curso, nesse semestre. Então, gostaríamos de agradecer, expressar uma gratidão especial ao Arnaldo, à irmã Cássia, ao casal Barroca, o Felipe e a Ingrid Barroca, a Yasmin, que esteve aqui conosco também, aos nossos queridos psicólogos também, a irmã, a doutora Nazaré, o irmão Gessé, a irmã Ellen, e também no gerente dos serviços familiares, o irmão Tramontina, e outra Tramontina que esteve aqui conosco. Então, muito obrigado a todos vocês que nos ensinaram, né, durante esse período aqui, esse semestre do nosso curso. Foi uma satisfação, um privilégio tê-los aqui conosco. Aprendi muito com vocês, muito mesmo. Muito obrigado. E também gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco ao longo do semestre. Obrigado pela participação de vocês, né, por assistirem também a este, a este curso, aos episódios. Espero que de alguma forma possa tê-lo ajudado, possa ter trazido paz para a sua vida, instrução, inspiração. Foi esse o objetivo, que nós sentimos em trazer esse curso nesse semestre, né, para vocês. Que o Senhor de fato possa abençoá-los com um excelente fim de ano, um ano também, né, próximo ano né, cheio de realizações, de bênçãos para a vida de cada um de vocês. Continue também nos assistindo, estando aqui conosco. No próximo ano teremos novos cursos, logo anunciaremos, né, os novos cursos para o próximo ano. E, de fato, muito obrigado, né, pela participação e contribuição de cada um de vocês. Eu sei que o Salvador Jesus Cristo vive, que Ele nos guia, que Ele nos ama, que Ele nos conhece. Que bom ter conhecimento, né, dessa verdade que Ele vive, que Ele realmente nos ama, está sempre disposto a nos ajudar, e Ele é a fonte também, né, de toda a força, de toda a paz. Compartilho, então, o meu testemunho, ofereço meu testemunho dessas verdades, conjunto com o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos, então, no ano que vem, em próximo curso e próximos episódios. Tchau, tchau.